Olá a todos, tá? Vou fazer aqui uma breve apresentação. Eu sou o Jefferson André Santos da Costa, tá? Estou fazendo licenciatura em Química Dom Pedro Maranhão. E essa disciplina é Química Analítica 1, Solução Tampão, tá? Vou fazer aqui uma breve apresentação. Estou graduando do curso de licenciatura em Química pelo IFMA, né? Licenciado em Educação Física pela FAUB e pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Uniaselv. Esses aqui são alguns tópicos da nossa aula, tá? Solução tampão, pH e homeostasia, alterações no nosso pH, sistema comum, sistema tamponado e um pouco de uma prática, tá? Aqui é o início, na qual a gente utiliza bastante, né? Uma escala de pH de potencial hidrogênio iônico, tá? E nós temos aqui o POH, o potencial hidroxiliônico. E um dos maiores exemplos de uma solução tampão que nós temos é o sangue humano, tá? Na qual ele é neutro. O que é uma solução tampão? Uma solução tampão, a gente deve observar várias características, tá? Entre o ácido e o sal, entre a base e o seu sal. Então, a gente deve observar bastante várias características na qual a gente deve observar. Uma solução tampão ou uma solução tamponada é aquela que resiste bem a variações de pH, quando nela introduzimos uma pequena quantidade de ácido ou base. Essa solução tampão aqui, ela é muito importante, tá? Em sistemas químicos e biológicos. Como nós estamos observando aqui, essas alterações de pH aqui, o que é que acontece? Como vocês podem observar aqui, quando há o aumento do H+, tá? Esses íons de hidrogênio, há uma perda de base. Quando há uma perda de base, que acontece esse aumento de íon de hidrogênio, vai ser deslocado da direita para a esquerda, tá? Quando há um grande aumento, acontece a acidose. Obviamente, há uma queda de base de OH-, ok? Quando eu tenho o aumento do pH, tá? Ele vai causar a diminuição dos íons de hidrogênio, fazendo com que eu perda ácido, perdas de ácidos, fazendo com que eu tenha um acúmulo de base de OH-, tá? Causando uma alcalose. Isso aqui são algumas características que nós temos aqui em alterações do pH. Eu estou trazendo aqui para a gente, para ter mais uma base. Nós temos dois tipos de sistemas, né? É o sistema comum e o sistema tamponado. O que é que acontece? Para que haja uma solução tampão, tá? Nós temos que ter o quê? Uma das características básicas que a gente deve observar em uma solução tampão é a presença, tá? Que está presente nele são as alterações do pH, que é muito pequena, na qual podemos trabalhar com pH inalterado, ok? A gente deve observar aqui, por exemplo, esse sistema comum aqui, na qual eu tenho essa solução de H2O, tá? Eu adicionei ácido clorídrico aqui, tá? HCl 0,01, que eu adicionei aqui nessa água. Logo, a gente deve observar aqui nessa seta aqui, que a solução final, o pH está equivalente a 2. Então, o pH baixou 5 unidades. Então, obviamente, aqui tem como a gente observar que não é uma solução tampão. Por quê? Porque a variação dela de pH ela deve ser de 1 unidade. Aqui a gente está observando que que o pH dele baixou 5 unidades, então a variável dela foi muito alta. Quando eu tenho aqui, por exemplo, o H2O aqui, nessa outra solução, que eu adicionei aqui o NaOH, o hidróxido de sódio, tá? Eu adicionei 0,01 dele. O que foi que aconteceu? A minha solução final teve um grande aumento, um aumento de OH-, tá? De hidróxidos. Então, isso fez com que o meu pH se tornasse 12. Então, o pH aumentou 5 unidades.
Então, a gente deve observar aqui, como eu já falei, que a variação de uma solução tampão, ela deve ser de uma unidade, até uma unidade, tá? Então, a gente deve observar aqui que o pH dela, aqui, quando eu adicionei esse hidróxido de sódio aqui, o pH aumentou 5 unidades, aumentou o OH-. Então, aqui a gente já deve observar o quê? Que aqui há um sistema comum. Quando a gente vem aqui para o meu sistema tamponado, o que acontece? O sistema tamponado, uma solução tampão é como se eu colocasse, por exemplo, uma tampa aqui. Que quando eu adicionasse aqui o meu ácido, por exemplo, eu adicionei o HCl, o ácido clorídrico aqui, foi o que aconteceu. O meu CH3COOH, meu ácido acético, e o meu CH3COONA, o meu acetato de sódio, aqui a gente pode até observar uma das grandes características, na qual eu tenho aqui o meu ácido e o meu sal, tá? Ele deve ser até 10 vezes de ambos, para que haja, tá? Em relação ao outro, haja uma solução que resista ao pH, tá? Então, ele é até 10 vezes. Quando eu adicionei aqui o HCl, o ácido clorídrico, por exemplo, eu pude observar que a minha solução final, o pH, ele teve o quê? 4,65, tá? De queda. Então, ele baixou somente 0,09 unidades. E isso já dá de se observar uma das características, como eu já citei, que para que haja uma solução tampão, essa diferença, tá? Ela deve ser até de uma unidade. Então, ela não atingiu uma unidade aqui. Então, há uma solução tampão, tá? Dependendo da quantidade que nós adicionamos. Então, quando eu tenho aqui essas características, uma das características que a gente pode falar aqui é que quando eu tenho, tá, um ácido fraco em relação ao seu sal, nessa solução tampão deve ser até de 10 vezes em relação ao outro, para que assim ele possa resistir à variação desse pH, tá? Quando eu tenho aqui, por exemplo, esse outro aqui, eu adicionei o hidróxido de sódio, tá? NaOH, eu adicionei 0,01 nessa minha solução aqui, do meu acetato do meu ácido acético e do meu acetato de sódio, o que foi que aconteceu? Houve uma variação de somente 0,09 unidades, tá? Então, aqui, a minha solução final do meu pH foi de 4,83 só. Nós vemos aqui também alguns pontos importantes, né, dentro de uma solução tampão, ok? A alta capacidade freadora está associada a altas concentrações dos componentes do tampão, tá? Então, a maior capacidade freadora ocorre quando essa constante do ácido é igual à constante da base. É uma circunstância na qual o pH é igual à constante, tá, do meu equilíbrio aqui do ácido. Em geral, a eficiência da ação tamponante se mantém satisfatória dentro de uma faixa definida pelos limites. Como, por exemplo, aqui eu tenho só 0,01, tá? E uma variação aqui menor ou igual à constante do ácido e a constante da base, menor ou igual a 10. Como eu falei lá, né? Entre o ácido fraco e o seu sal, em uma solução, ela deve ser até 10 vezes em relação de um ao outro, para que haja uma variação pequena de pH, para que ela resista. Ou seja, o meu pH aqui é igual à constante de equilíbrio de A mais ou menos 1, tá? Entre esse potencial de hidrogênio aqui, tá? E o POH, tá? Menos aqui é igual ao PQB mais ou menos 1. Essa variação muito pequena, né? Somente de 1. Dos meus hidróxidos e dos meus íons de hidrogênio. Tá? Assim, para prepararmos um tampão eficiente, devemos escolher um ácido ou uma base fraca que tenha pKa ou pQb tão próximo quanto possível do pH desejado. Usar concentrações adequadas do ácido e da nossa base conjugada, tá?
e verificar a faixa de pH de potencial de hidrogênio iônico coberta por essa solução. Então, esses aqui são alguns pontos bastante importantes dentro de uma solução tampão. Aí nós temos aqui, por exemplo, um exemplo, tá, de uma solução tampão. Nós temos aqui NaCN. Ele deixa de existir, passa a ser Na mais CN menos, né? Nosso cianeto aqui. O que acontece? Quando eu adiciono, por exemplo, essa hidroxila aqui, o OH-, aqui ele tende a consumir os meus íons de hidrogênio, fazer com que ele baixe, tá? Para ter uma variável muito grande. Só que, como o deslocamento da minha reação está em equilíbrio aqui, ele vai sair do meu HCN, dessa minha molécula aqui, da esquerda para a direita, ele tende a completar, tá? Ele tende a, vamos dizer assim, completar, na verdade. Então, o que acontece? Ele não vai haver uma grande mudança, uma grande variação de pH. Quando eu já pego esse íon de hidrogênio aqui, o meu H-, o meu H+, na verdade, e o adiciono aqui, ele tende a aumentar. Só que a variação desse meu íon de hidrogênio aqui, ele não vai acontecer tanto. Por quê? Porque como aqui eu tenho um CN- pouco, mas o que vai reagir com o meu H+, não vai ser ele. Então, vai ser o do meu sal, tá? Então, o meu CN-, ele vai reagir com o meu sal, fazendo com que ele complete, fazendo uma nova mudança aqui, na verdade, em equilíbrio aqui, formando novamente o meu HCN, tá? Vou deixar uma frase aqui de motivação, na qual ela diz que toda evolução profissional se faz com muito trabalho e dedicação. Espero ter tirado algumas dúvidas, tá? Deixo aqui o meu abraço e até a próxima.